Boa noite. Então, ontem conversava com um amigo de Campina Grande, o Érico, e preocupados com essa situação que se aproxima do Brasil, que se iniciou na China e já se espalhou por alguns países da Europa, em alguns, como a Itália, a situação está mais grave, na Espanha, outros nem tanto, e já chegou ao Brasil. Ontem tínhamos menos de 200 casos, né? Mas isso casos já formalizados, né? Ninguém sabe a quantidade, principalmente os assintomáticos, né? Então o coronavírus chega e nos traz também muito medo, muita ansiedade, muito pânico. E os meios de comunicação, as redes sociais, o WhatsApp nos traz 24 horas de notícias. Notícias que não são boas nesse primeiro momento, casos graves, notícias ruins, notícias desanimadoras. E a nossa preocupação ontem nessa conversa era justamente isso. Nós que não somos da área de saúde, que deveremos obrigatoriamente ficar em casa, e ficar em casa não é ficar de férias, passeando pela rua, pelos shoppings, até porque tudo isso provavelmente vai ser fechado. Ficar em casa é literalmente dentro de casa. É passar no supermercado ou pelo aplicativo, comprar um pouco de coisas. Não aconselho aquele desespero de comprar 200 quilos de arroz, 200 quilos de feijão, porque isso você vai atrapalhar aquela pessoa que também precisa comprar um pouco. Se você tem condição de comprar muito, vai lá e compra um caminhão e deixa os outros sem. É justamente sobre isso que o coronavírus está vindo tratar. O coronavírus ele não está vindo só matar, ele está vindo tratar o egoísmo do ser humano. Então, já nesses primeiros momentos de contato com essas informações, deveremos já pensar na fraternidade e na solidariedade. Então, essa conversa de ontem, combinamos que a partir de hoje traríamos leituras edificantes, algumas passagens de Kardec, das obras de Chico, do próprio Evangelho de Jesus. Não há como conservar a sanidade mental consumindo essas notícias 24 horas por dia. Você vai pirar. Qualquer um que ficar 24 horas no Instagram, no Globo News, na Globo, na Record, no WhatsApp, na rede social, o que for, vendo isso o tempo inteiro, compartilhando isso, não tem equilíbrio que aguente. Precisamos usar desse tempo, nós que não somos da área da saúde, para nos mantermos equilibrados, enviar bons pensamentos, termos fé em Deus. Deus governa todo o universo, não só a Terra. Uma mão invisível que controla tudo. Você imagina, você que faz um planejamento, eu que sou da área da engenharia, que a gente faz um planejamento para construir, um orçamento, projetos detalhando tudo. Você que faz um planejamento para uma viagem, para um planejamento para arrumar a sua casa, imagina Deus. Se você faz isso, imagina Deus. Então não existe descontrole, não existe coronavírus maior do que Jesus, maior do que Deus. Não existe. Coronavírus não é uma praga de Deus, coronavírus é permitido. Deus permite que essas coisas aconteçam de tempos em tempos na Terra para tratar o nosso egoísmo. Então, conforme a gente combinou, a partir de hoje, traríamos algumas leituras que edificassem, que trouxessem outros entretenimentos que não fossem somente as notícias sobre o coronavírus. Vamos ler, vamos assistir televisão, vamos ficar com os nossos filhos, brincar de algumas brincadeiras que, dependendo da idade deles, vamos assistir filmes, vamos dormir e deitar com eles, vamos comer, vamos cozinhar, vamos limpar, vamos passar. Aqui nós já dispensamos a nossa ajudante, desde segunda-feira ela já não veio. Já pensando em preservá-la, para que ela não se contamine, não contaminando a gente também, falamos para ela ficar na sua casa. Hoje uma amiga preocupada com as pessoas que recebem assistência, né? Caridade, a gente faz parte de um grupo que uma vez por mês leva essas cestas básicas aqui para um bairro pobre de Goiânia, e eu dizendo para ela que se acalmasse, que tudo vai se ajeitar, que Jesus vai nos inspirar, que vamos encontrar a maneira de chegar até essas pessoas, mesmo que não presencialmente. Os aplicativos vão continuar funcionando, os supermercados vão continuar vendendo, não acredito em paralisação 100% das fábricas, pelo menos um contingente
de sobrevivência deve ser mantido. Os mercados, eu acredito que já vão começar e devem começar a restringir a quantidade de venda, porque senão o rico vai lá e compra tudo e o pobre chega lá depois para poder comprar e não tem nada. Então devemos já pensarmos na solidariedade. O coronavírus veio para combater isso e nesse momento deveremos pensar no próximo também. Devemos sim pensar nisso. Então vamos iniciar aqui com uma leitura da Gênesis, que está lá no capítulo 15, os milagres do Evangelho. A tempestade aplacada, a tempestade acalmada. É aquela passagem lá do Evangelho onde Jesus acalma a tempestade. Aqui Kardec cita Lucas capítulo 8, versículo 22, mas também está lá em Mateus. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele: passemos à outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu, Jesus adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se a barca de água, eles se viam em perigo. Então o barco começou a encher de água, os discípulos apavorados, e Jesus lá calminho e dormindo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, perecemos, vamos morrer todo mundo. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas. E uns e outras se aplacaram, sobrevindo grande calmaria. Ele então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é este que assim dá ordens ao vento e às ondas, e eles lhe obedecem? Note a preocupação com o maravilhoso, né? Os discípulos ainda na sua infância espiritual. E Kardec aqui faz um comentário. Seja como for, o fato de Jesus dormir tranquilamente durante a tempestade atesta de sua parte uma segurança que só se pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade iria se acalmar. Jesus já sabia disso. Então nós que atravessamos esse momento de tempestade trazida por esse vírus, por esse inimigo invisível que não tem tanque de guerra do Trump, não tem armas nucleares do Irã, nem da Coreia do Norte que podem combatê-lo, não existem. Nesse momento deveremos tentar manter o máximo da calma possível, o máximo de sintonia com coisas boas, lembrando que Deus governa o planeta com uma mão invisível, com extrema capacidade. Se nós, humanos, pequenos, efêmeros, conseguimos fazer um projeto de uma obra como um edifício em Dubai, de 200 andares, planejamos, fazemos o orçamento, detalhamos os processos de arquitetura com extrema capacidade, imagina Deus. Imagina se existe algo fora de controle no planeta. É claro que não existe. No livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da coleção de André Luiz, escrito em 1943, né? Já no período da Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial aconteceu de 39 a 45, no capítulo 41 ao 44, André Luiz é levado para um certo departamento de Nosso Lar que se preparava para poder treinar espíritos para se aproximarem do planeta por causa da Segunda Guerra Mundial. E André Luiz, junto com Narcisa, junto com Tobias, junto com Lísias, ele começa a se deslocar dentro de Nosso Lar, em alguns departamentos, assiste a algumas reuniões. E aqui eu vou fazer um resumo, porque senão ficaria muito longo, mas do capítulo 41 ao 44 ele vai falar sobre isso. O governador faz uma palestra, o governador de Nosso Lar, e é interessante que Narcisa, depois que ele fala que seriam recrutados 30 mil trabalhadores para poderem ficar em prece, se aproximarem da terra, no intuito do auxílio às almas que começavam a entrar em pânico, em medo, né? Aí Narcisa fala sobre isso para André Luiz, mas
exercício contra o medo? E ela, como não? Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Olha só, classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Sabemos que o medo, o estado de pânico, de desespero, abaixa a nossa imunidade, nos colocando mais propícios ainda de uma gripe, mesmo que não seja o coronavírus, mas deveremos nos preservar, estava dizendo até para minha esposa, deveremos nos preservar de atividades de risco nesses dias, né? Pessoas, vou pegar minha bicicleta e vou sair para pedalar. Não, é para ficarmos em casa. Porque os hospitais devem estar preparados e para receber pessoas que serão contaminadas. Deveremos evitar qualquer tipo de acidente que são evitáveis, como ciclismo, como subir em alturas, como estar por aí transitando. Por isso, o pedido para ficarmos em casa. Para ficarmos em casa não é para sair de bicicleta para a rua, é para ficarmos em casa. E aí depois André Luiz aqui participa de várias conversas, de alguns discursos. Ele encontra com um espírito que havia chegado da Polônia, narrando a dificuldade de atuar junto daqueles que eram tomados pelo ódio, pelo medo, pelo terror, né? E depois Lísias finaliza aqui, né? André Luiz pergunta sobre o espiritismo, né? E esse espírito que era um ministro, né? Se chama Benevenuto. Ele diz que o espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada, mas a nossa marcha é ainda muito lenta. É claro que o espiritismo, a doutrina é muito nova ainda. Somos espíritos que fazíamos parte das legiões católicas, protestantes, ateus, enfim. Chegamos há pouco tempo no espiritismo, então o nosso conhecimento ainda é muito pequeno. Então, não é de se estranhar que os espíritas também estejam com muito medo, com muito pânico. E ele continua: trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproximam-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. O que eu falei, né? A transição ainda está muito recente, né? Das outras religiões para o espiritismo. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Aí depois André Luiz vai conversar com Lísias e ele vai falar: cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Então, por isso, a importância da sintonia, da fé. Não é fácil ter fé, boa sintonia num momento como esse, porque enquanto a gente não tinha coronavírus, enquanto a gente era um país com exportações, um país que o emprego, o número de empregos estava crescendo, o desemprego estava crescendo, é fácil ter fé. Agora que Jesus nos chama ao testemunho, é que devemos dar testemunho de fé, de esperança. O mundo não está perdido. No Livro dos Espíritos, né, que é a primeira obra da codificação, lá no capítulo 5 da terceira parte, Lei de Destruição. Eu aconselharia a vocês a darem uma lidinha, né, as pessoas que fazem tempo que não estudam o Livro dos Espíritos, aqueles que não tiverem, é só pegar no Google. Na questão 737, com o título Flagelos Destruidores, Kardec pergunta para os espíritos: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Aqui tem uma tradução, né, que eu diria até assim que com que fim Deus permite, né, que esses flagelos destruidores cheguem até a humanidade? Com todo respeito a Kardec. Para fazê-lo progredir. Aí os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos
que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como o julgais somente do vosso ponto de vista acanhado, pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. O que os Espíritos estão nos dizendo? Para que esse processo de regeneração do planeta, de melhoria do ser humano, que é inevitável, o progresso é inevitável, para que isso acontecesse no nível de egoísmo, de vaidade, de materialismo em que vivemos, talvez ficássemos aqui 1000 anos ainda parados. E aí necessitamos de um coronavírus para que esse processo seja acelerado, né? E é claro que a gente vai dar uma passadinha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que ninguém vai receber coronavírus se não estiver no seu caminho, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas das aflições atuais e anteriores. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos encerrar aqui com o Livro dos Espíritos, na questão 738. Para melhorar a humanidade, né, essa melhora que a gente está fadado, né, que é inevitável, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Deus não teria outras ferramentas que não fossem os vírus, as doenças, as pestes, os acidentes? E os Espíritos dizem, sim, e os emprega todos os dias. Como assim? Pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a sua própria fraqueza. Como assim os emprega todos os dias? Por exemplo, nesse momento estamos em casa, orando, pensando em Deus, fazendo preces, pedindo a Deus, rogando de joelhos, cada um dentro da sua fé, do que acredita, implorando, pessoas se unindo em grupos, em correntes do bem pelo planeta, pensando no bem. Imagina se vivêssemos assim, se vivêssemos o tempo todo mais preocupados com o próximo, mais preocupados em sermos bons, mais preocupados em melhorarmos, mais preocupados em dividirmos do que em termos para só nós. Imagine de quantos maus não nos livraríamos. Então a gente começa a enxergar um pouquinho de o porquê certas coisas acontecerem. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início, a gente, nos 2 primeiros itens, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Kardec inicia falando da justiça das aflições, dizendo que todo mal que chega até nós é justo. Por quê? Deus é soberanamente justo e bom. Deus é o infinito das perfeições. Deus é tudo de bom, de melhor, de maravilhoso. Então qualquer coisa que chegue até nós é permitido por Deus. Então é justo. Kardec fala aqui: desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho e nem com parcialidade. Os sofrimentos da vida têm então uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa também há de ser justa. E aí ele inicia com as causas atuais das aflições, que são essas causas que estão ligadas ao nosso comportamento nessa existência, nessa vida.
ao mal que nasce dos nossos comportamentos na nossa existência, no trabalho, dentro da nossa casa, a nossa omissão em relação ao próximo, em relação ao nosso país, à nossa cidade, em relação ao nosso planeta. Mas eu acho que o coronavírus ele está um pouco mais, né, ligado às causas anteriores. Mas se há males nessa vida, né, que já é o item 6, mas se há males nesta vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parece atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família, tais ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir e os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, enfim, algumas doenças relacionadas ao nascimento. Então, qual o ensinamento que a doutrina nos traz sobre isso, né? Sobre as causas anteriores? Eu vou ler aqui mais um item para a gente comentar isso, para encerrar, para não ficar muito longo. No item 24 desse capítulo 5, nós temos um item, o nome dele é meio pesado, é a desgraça real. Foi até sugestão hoje do nosso amigo Marlon, né? Palestrante, psicólogo, que está vivendo em Londres, né? Até nos contava um pouquinho da situação por lá. Então vamos lá, item 24, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a desgraça real. Todos falam da desgraça, todos já a experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo o mundo se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, ou seja, os infelizes supõem. Desgraça real não é o coronavírus. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, na urna mortuária, que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que desejava vestir-se de púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas más dá-se o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desditoso do que outro que a princípio causa viva contrariedade e que acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos uma coisa, precisamos ver as suas consequências. Assim, para bem apreciarmos o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida. Porém, é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo a curta visão humana, cessa com a vida corpórea e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. Isso aqui quem está falando é um espírito, Delphiné de Girardin, que já está aqui nas instruções dos espíritos, né? Como é que Kardec montava aqui os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele primeiro vinha com alguns fatos que estavam de acordo com o tema do capítulo, algumas passagens do Evangelho, alguns comentários avaliados pelos espíritos que nos
gerenciaram, que nos trouxeram a codificação, e depois ele trazia as instruções dos espíritos, que eram depoimentos dos espíritos. Claro que de acordo com o tema, né? Então esse espírito vai dizer aqui: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma. A infelicidade é a alegria, é o prazer. Claro que ele está falando aqui da alegria efêmera, né? Porque da felicidade da terra, que não é a felicidade, né, espiritual. A alegria a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e às provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que pois o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob a sua verdadeira luz, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que não lhes pode dar nem glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na luta as armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e vitorioso com a glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, contanto que a sua alma entre radiosa no reino celeste? Então, meus amigos, é muito importante que nesse momento em que se aproxima, não sabemos a gravidade do que está por vir para o Brasil, tivemos alguns dias para podermos nos recolhermos e já ficarmos dentro de nossas casas. Talvez isso não chegue de forma tão severa quanto está na Itália, porque o brasileiro ele é muito decidido nesses momentos, né? O brasileiro é muito companheiro e precisamos então nos unirmos em fé, em esperança, em boas mensagens. Não fiquemos compartilhando no Facebook, no Instagram, coisas ruins. Vamos compartilhar notícias boas. Vamos para o YouTube, para o Google. Vamos pegar orações, músicas evangélicas, Tim e Vanessa, Ave Maria, e vamos compartilhar, vamos buscar coisas boas que também estão acontecendo paralelo ao coronavírus. Porque o coronavírus não trará só desgraça, ele também trará a união, a solidariedade, a paciência, o autocontrole, o estacionamento em nós mesmos, dentro das nossas casas, momentos com nossa família, que nos evitarão o contágio. Então, note que todo mal vai trazendo um bem por trás de tudo. Não conseguiremos ainda, como nos disse aqui o Espírito, enxergar isso nesse primeiro momento, mas devemos ter esperança. Deveremos usar as redes sociais para compartilhar coisas boas. Hoje já fiquei sabendo de alguns mercados de bairro subindo 3, 4 vezes o preço dos produtos. As pessoas protestaram. Não devemos aceitar, deveremos chamar as autoridades. A polícia está em vigilância, a polícia não vai entrar de greve, de quarentena, a justiça continuará atuando. Devemos denunciar essas pessoas que estão querendo tirar proveito disso, estocando produtos para venderem mais caro. Olha só o que essas criaturas estão fazendo, meu Deus do céu. É justamente para isso que o coronavírus veio, para combater o egoísmo, a solidariedade. Deveremos diminuir as margens, talvez, dos produtos para que pessoas que não tenham
quantidade suficiente para comprar, também tenha seus estoques mínimos. Compartilhar medicamentos para as pessoas que não têm condições de compartilhar. Evitemos consultas de rotina nesse momento. Não é momento para isso, é momento de pensarmos em coletividade. Não é momento de pensarmos em individualidade. Então fica aí a dica, a leitura. Eu estou trazendo aqui uma visão dentro da minha visão espírita, do meu conhecimento como engenheiro civil, como pai, como esposo, como uma pessoa que já está aqui no planeta há 47 anos. Respeito a opinião dos psicólogos, dos médicos, não estou aqui trazendo nada de informação médica. Necessário acatarmos sim as informações médicas dos psicólogos, dos médicos, mas não devemos nos esquecer de Jesus, das leituras de Kardec, da Bíblia, do Evangelho. Não devemos esquecer disso. Vibremos no bem, compartilhemos o bem. O momento é grave, mas o tornaremos muito mais grave se sintonizarmos e começarmos a baixarmos a nossa guarda, se baixarmos a nossa esperança. Aí sim, tudo ficará mais difícil. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Jesus está conosco, não tenham dúvida disso.